Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para resumir para vocês a live que eu fiz, a segunda live com a Eu Sou a Rai, sobre empreendedorismo e na verdade nessa live a gente focou a questão das rotinas de empreendedores e consumidores nas redes sociais. Bom, primeiro a gente precisa pensar um pouco, foi uma pergunta da Rai para mim, a respeito de um uso ético, saudável e inteligente das redes sociais por parte de empreendedores e consumidores. E eu fiz uma observação a respeito de, no contemporâneo, vivermos um certo pós-fordismo como uma linha de montagem invisível em que todos nós participamos ativamente desse processo de produção e consumo dos produtos. Então nós, usuários, todos nós, usuários das redes sociais, somos também produtores de demandas nessas redes sociais sem remuneração, o que funciona muito bem, o que é muito interessante para o mercado. Enquanto os algoritmos são catalisadores desse mercado e as fake news também participam, mantendo uma atenção muito presente, já que as fake news envolvem a massa afetivamente. E com isso, a gente tem uma pequena mudança aí no conceito do consumidor, né, que antes era visto apenas como cliente final, o cliente que se satisfazia com o nosso produto, e que hoje é um produtor de demandas, de modo que o empreendedor precisa estar aberto para acolher as necessidades que esse consumidor coloca, né, a partir dos seus interesses, a partir das demandas que ele produz, principalmente através das redes sociais. E aí um primeiro ponto de atenção que eu coloco é a questão do cuidado e da ética com os conteúdos que a gente compartilha, que a gente comenta, que a gente posta. Afinal, tudo que a gente faz na rede social pode produzir um contágio positivo ou uma contaminação negativa. Por exemplo, se você é empreendedor e está divulgando um produto relacionado à estética, cosmético, beleza, você precisa ter plena consciência de que, a depender do modo como você faz a sua postagem, você pode afetar positiva ou negativamente a autoestima de uma pessoa. Isso é muito importante. Assim como pessoas que vendem, serviços ou produtos de cunho emocional, por exemplo, eu mesma como psicóloga, preciso ter o cuidado de saber que tudo que eu posto pode afetar positiva ou negativamente a saúde mental de uma pessoa. E aí tem algumas coisas que a gente pode pensar sobre os efeitos dessa propaganda no cliente. Por exemplo, é muito mais interessante fazer uma propaganda que incentive o cliente e que o contagie, porque esse cliente, se chegar a ser um consumidor de fato do seu produto, vai usá-lo com prazer, com uma satisfação e vai compartilhá-lo com alegria, vamos dizer assim. Mesmo um público não alvo seu, que olhar uma publicação vai se sentir interessado, motivado a compartilhar aquela sua postagem. Agora, por outro lado, às vezes você vai produzir um sentimento de fracasso, de frustração, de incapacidade no outro. Por exemplo, ao vender aí uma ideia de uma vida muito perfeitinha, ou não podemos errar, senão não vai dar certo, tem que ter muito esforço, senão não vai dar certo. A depender da linguagem que é feita, numa postagem, você pode produzir esse sentimento de fracasso no outro e essa pessoa, por mais que até possa ou não consumir o seu produto, vai ter uma tendência a consumir quieta. Pode ser que ela nem compartilhe a sua mensagem. Então, de algum modo, além de trazer um sentimento ruim para essa pessoa, você também tem menos chances de expansão. Então, acho que fica aí uma primeira pergunta importante que é: nós, como usuários, consumidores e empreendedores, queremos participar de uma rede limpa e positiva que incentive o outro e que ajude o mundo também a se movimentar positivamente? Ou a gente está menos interessado nisso e só quer atingir a massa a qualquer custo? O segundo ponto de atenção que eu coloquei com relação ao uso das redes sociais é a gente ter uma certa razoabilidade, uma coerência, uma consciência na intensidade com a qual a gente faz as nossas divulgações. Ou seja, acho que vale a pena se perguntar aí sobre os prós e contras do seu modo de se comunicar, seja como usuário ou como empreendedor, nesse caso principalmente para os empreendedores, porque afinal vale mais divulgar com consciência, levando lembretes aos usuários, do que de forma maçante, chata e que pode criar incômodos. Afinal, a gente está invadindo a vida do outro também. E a Rai me perguntou sobre os mal-estares que existem nas redes sociais, Quais são os efeitos negativos que podem acontecer. E eu destaquei dois que eu acho que seriam os principais. Um deles é a questão da autoestima. Afinal, principalmente o público feminino é foco desse tipo de efeito em que, por conta até de uma idealização, de criar idealizações sobre perfis que você segue, perfis de influencers, por exemplo, de fitness, de moda, de beleza, de cosméticos, muitas vezes através de uma idealização fake, de que aquela vida é perfeita, de que aquela pessoa não tem problemas, de que tudo funciona bem, a gente vê aí acontecer uma supervalorização da vida do outro
e um sentimento de desqualificação da própria vida. Afinal, existe um hiato tão grande até chegar a esse ponto de idealização, né? Aquele sentimento de que, nossa, eu tô tão longe disso, nossa, minha vida não tem nada a ver com isso, nossa, olha só como minha vida é ruim, queria ter uma vida assim como a dele. É um tipo de coisa que acontece com muita frequência e que aparece no meio das conversas também, no meio das demandas que são trazidas às minhas consultas, especialmente relacionada à questão do corpo, por exemplo. E eu quero ressaltar que a gente precisa se lembrar que a vida do outro que a gente vê através da rede social, para começar, é só um recorte, é só um pedacinho, né? Ele ali não tá mostrando tudo que acontece, não tá mostrando todos os desafios, né? E aí a gente precisa fazer o exercício de olhar para nós mesmos, para os nossos próprios processos, e é assim que eu trabalho com essas mulheres, com essas pessoas, porque é muito importante a gente poder valorizar as nossas conquistas e principalmente perceber os nossos pontos de evolução conosco mesmos, não é? Ao invés de a gente sempre ter o outro como referencial do nosso comparativo. Outra questão que acontece também com uma obesidade digital aí é a questão da compulsão por tecnologia, que apesar de ser um termo relativamente recente, também não é de agora, né? Tanto que em 2014 eu fiz uma entrevista sobre isso, até já comentei aqui num vídeo sobre compulsões, mas a compulsão por tecnologia é mais uma perna aí de compulsões, né? Assim como pode haver compulsão por qualquer outra coisa. E no caso, a gente vê cada vez mais dependentes das redes sociais, dos celulares, dos jogos eletrônicos, e são pessoas que muitas vezes têm até uma certa abstinência quando tem o uso limitado, quando não podem ter acesso ao celular ou quando de algum modo são impedidos disso. As pessoas estão cada vez mais ocupando seus espaços, seus poucos espaços livres com inutilidades, com superficialidades, às vezes vivendo a vida do outro, stalkeando o outro ou clicando de link em link que nem faz sentido, que nem interessa, só para passar o tempo. Então a gente precisa trabalhar também esses excessos com essas pessoas. Em alguns casos, né, a pessoa realmente precisa tratar isso mais especificamente, mas na maioria das vezes a pessoa até consegue fazer esse autocontrole. Para um pouco para pensar, você que está assistindo esse vídeo, quanto tempo você fica na frente da tela e quais são as atividades essenciais nisso e qual é o tempo daquelas atividades menos úteis, menos interessantes, mais superficiais. Não é que você não possa tê-las, tá bom, gente? Eu sou uma super defensora do inútil também, aí brincando com a palavra, porque eu não acho nada inútil, como uma forma também de quebrar esse tempo excessivo de produtividade. Mas a gente precisa se lembrar que existe esse paradoxo no contemporâneo, um contemporâneo que prima tanto pela produtividade, paradoxalmente produz tanto a superficialidade. Então é legal a gente tentar escapar desses dois extremos e criar uma forma de vida mais saudável para nós, cuidando aí também das nossas outras formas de interação com a vida, na nossa casa, na nossa família, na rua, nos passeios, tá bem? Pra gente não viver só na tela.